Oi pra você, aqui quem fala é a Lila e hoje eu vim fazer uma resenha um pouquinho diferente aqui no canal. A gente está muito acostumado a ver resenhas em vários canais, em vários Instagrams, em várias redes sociais, a gente encontra resenhas de livros, resenhas muito bem feitas e muito legais, mas uma coisa que eu sinto muita falta na comunidade literária são resenhas técnicas, baseadas em características técnicas na hora da escrita do livro. E por isso, né, por eu ter um grande conhecimento sobre o assunto, por eu avaliar os meus livros dessa forma, eu resolvi trazer essa resenha um pouco diferente para vocês. E eu espero que vocês gostem desse novo formato. O livro que eu vou resenhar hoje é A Metade Sombria, do King. Esse livro eu li recentemente, então ele tá super fresco na minha cabeça e eu vou poder falar um pouquinho sobre ele de forma mais técnica, de forma mais aprofundada. Antes de começar, vamos dar um pequeno contexto, né? A Metade Sombria conta a história do Ted, né? O Tadeus. Ele é um escritor e um belo dia lá, ele pensou em escrever livros com um pseudônimo para poder ter uma pegada um pouco diferente. Então ele tinha algumas ideias de livros um pouco mais violentos, assim, com uma pegada mais pesada, e ele não queria assinar esses livros, então ele criou um pseudônimo, né, que é o George Stark, e esse pseudônimo escreveu alguns livros e foi, assim, um grande sucesso. Só que por alguns motivos ele acabou precisando se desfazer do George Stark, né? De mostrar para o mundo, contar para o mundo que na verdade o George Stark era ele. E ele fez um enterro fictício. Então ele deu uma entrevista para uma revista e fez lá uma sessão de fotos num cemitério, com lápide, com tudo, falando, né, que o George Stark tinha falecido e que a partir daquele momento ele ia assumir a autoria dos livros do George Stark. Só que o que ele não esperava é que o George Stark, o pseudônimo dele, fosse ganhar vida e voltar ao mundo aí, barbarizando para tentar reviver. E é essa história que a gente acompanha ao longo da Metade Sombria. O que a gente pode dizer sobre um livro com uma pegada assim? Bom, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que o King escreve obras baseadas geralmente em alguma fase da vida dele. No caso, o King tinha um pseudônimo, né, que era o Richard Bachman, e ele, na época que escreveu A Metade Sombria, tinha acabado de ser desmascarado e ter que se apresentar ao mundo como o verdadeiro Richard Bachman, né, o homem por trás do pseudônimo. E aí ele ficou um pouco chateado com isso, né, com a morte do Richard Bachman, e escreveu A Metade Sombria como uma forma de expressar aí essa sensação. Então vamos pensar aqui nos aspectos específicos desse livro. O primeiro aspecto que eu costumo avaliar em um livro são os personagens. A construção dos personagens, as camadas conforme vão sendo construídas ao longo da história, ao longo da narrativa. E o King, eu acho um autor que tem uma capacidade incrível de escrever bons personagens. Ele traz uma carga emocional para os personagens, ele traz história para eles, inclusive o George Stark, que é um pseudônimo, que não teria necessidade nenhuma de ter uma história por detrás, ele tem uma história completa, ele tem um lugar onde ele mora, um carro que ele dirige, características de personalidade, sabe? Ele é muito bem construído como personagem. E ao longo da história a gente vai conhecendo mais do George Stark e também do Tadeus, né? Do nosso protagonista, da família dele, né? O Tadeus, ele é casado com a Elizabeth. No livro inteiro a gente chama ela de Liz. Ele tem 2 filhos, né? Um casal de gêmeos, que são muito úteis, inclusive, na construção da história. Tudo é muito bem alinhavado a respeito de personagens, a respeito de personalidade. Todos os personagens, quando eles vão sendo apresentados, eles vão trazendo sua carga, né? Suas emoções, suas motivações, sabe? Existem muitas camadas na narrativa do King a respeito da construção de personagem, né? A gente vê, às vezes, as pessoas acham que o King escreve muito, que ele é muito prolixo, que ele é muito chato, assim, que as descrições dele são muito enjoativas e tal. Ai, nossa, o que ele escreve longos parágrafos sobre o que o cara tá pensando e não sei o que. Mas eu acho isso uma excelente técnica de construção, porque assim, imagina que você conheceu um cara que teve uma vida assim super desgraçada, sei lá, um cara, e aí um belo dia ele perdeu a casa, perdeu o emprego, perdeu a esposa, sofrendo, não sei o quê. Um pobre de um coitado de um cara que você pensa, coitado, gente, perdeu a casa, né? Foi tomada a casa dele, o emprego também, caramba, a esposa
largou ele, levou os filhos, ele não tem contato com as crianças. Gente, coitado desse cara. Mas aí você começa a entender o lado do cara. Os pensamentos que ele tem, que não são pensamentos tão legais. Você percebe que, na verdade, ele perdeu a casa porque, sei lá, ele hipotecou aquela casa dele. E aí o banco veio tomar a hipoteca e ele não tinha dinheiro para pagar. Que ele estava desviando dinheiro da empresa que ele trabalhava. E por isso ele foi demitido. Que a esposa dele descobriu todas essas falcatruas, que não sabia nada sobre ele. E abandonou ele e levou os filhos para que não tivesse contato com este mau elemento que era o cara. E aí você entende que, na verdade, o cara que você achava um coitadinho, na verdade é um grande filho da puta, né? Então, isso é construção, né? Você ter todo o contexto do personagem que vai trazer pra você uma visão completa, 360 graus, daquele cara, né? Como é o caso, por exemplo, do George Stark, que é um personagem extremamente bem construído, que você vai vendo que ele é um cara muito ruim, assim, tipo, muito psicopata, mas em trechos da vida dele, ali, em trechos da narrativa, você percebe que, na verdade, ele tem algumas características bacanas, que talvez se a história do George Stark tivesse sido um pouco diferente, ele tivesse tido uma construção diferente, características diferentes, e tivesse, de repente, tido até um desfecho diferente, né? Agora, vamos falar um pouquinho sobre a narrativa desse livro. Para quem não entende nada sobre narrativa, a narrativa é a maneira como a história é contada. Então, a maneira como ela é narrada para você, leitor. A narrativa de uma história, ela pode ser de diversas formas. As mais comuns que a gente encontra hoje é primeira e terceira pessoa. Às vezes tem alguns livros em segunda pessoa, mas é raro. Quando o autor escolhe o tipo de narrativa que ele vai colocar em um livro, ele precisa compreender qual é o tipo da história que ele está entregando. Por exemplo, tem autores que eu conheço que gostam muito de entregar narrativas em primeira pessoa. E autores que gostam muito, têm um prazer enorme em escrever em primeira pessoa para ter aquela sensação de o personagem está contando a história para o leitor. Esse tipo de narrativa funciona muito bem quando a gente tem apenas um ponto de vista de história. Então, quando você quer que o seu leitor tenha um ponto de vista e empatia completa com o seu protagonista, você entrega uma narrativa em primeira pessoa. Como em A Metade Sombria nós temos dois personagens principais, então temos o Thadeus e o George Stark, ficaria muito raso se a gente tivesse só uma narrativa em primeira pessoa. Se fosse só, por exemplo, o Thadeus contando a história, seria muito difícil de você conseguir pegar todas as nuances. Por quê? Porque você não está vendo de fora, você não está vendo de um ponto em que você você não está tendo uma visão 360. E muitas das situações que acontecem no livro precisam de uma narrativa em terceira pessoa. Por exemplo, no começo do livro, você encontra uma situação, né? O Thadeus, ele tem fortes dores de cabeça, ele acaba tendo que ir ao médico para descobrir o que está acontecendo com ele e tal. E tem uma informação muito necessária para todo o desfecho do livro que está naquele ponto. E é uma informação que o Thadeus não consegue ter. É uma informação que só o médico que avaliou ele sabe, né? E não conta isso para ele, para a família dele, por motivos que são explicados na hora, né? No momento em que essa situação acontece, não são explicados para os pais dele, e ele não tem essa informação, e essa informação ela faz total diferença no desfecho do livro, né? Quando ele consegue ter essa informação, ele meio que já descobriu por osmose mais ou menos o sentido do negócio que está acontecendo com ele. Mas essa informação é muito importante e muito necessária e faz completa diferença na trajetória do livro. Outra coisa é que tem personagens nesse livro que eles têm núcleos diferentes. Então, a gente conhece aqui, a princípio, o núcleo do George Stark e o núcleo do Thadeus. A gente tem esses dois núcleos de referência. Então, a história é contada em terceira pessoa, mostrando esses dois núcleos. Existem também outros núcleos, então tem o núcleo desse médico, por exemplo, sendo essa descoberta, tem um policial que está envolvido ali no caso, né, porque o George Stark ele volta barbarizando, matando pessoas e fazendo o escambau, né. Então tem um policial, né, de Castle Rock, que traz aquela carga do Ed Castle Rock, que é um dos principais cenários das histórias do King, né, temos aí Derry e Castle Rock, geralmente são um desses lugares do Maine que a gente encontra as histórias do King. Isso é muito característico dele. E a gente começa a perceber essa história se desvendando de todos esses pontos de vista. Então são vários pedaços que vão sendo colocados na sua frente e você vai juntando. E isso é uma narrativa
muito rica. Por quê? Porque você tem vários pontos de vista, apesar de ser todos eles em terceira pessoa. Então existe um narrador, ou como se fosse, sei lá, o Deus, né? O próprio King contando a história pra você. E isso é que eu acho fantástico. Porque a maneira como o King conta a história é como se ele, King, realmente estivesse contando a história pra você. A respeito da escrita do King, né? A gente falou um pouquinho da narrativa, das escolhas de narrativa, né? De como narrar a história. Mas aí a gente fala da escrita. A escrita do King, ela é muito característica. Se você, que já leu algum livro do King, for ler outro livro do King, você vai perceber na hora que é do King. Conforme você vai lendo livros e mais livros do King, você consegue perceber que ele tem uma escrita completamente autoral, sabe? Eu acho que é um dos poucos autores que eu conheço que tem essa escrita autoral. Então você consegue distinguir características na hora da leitura que fazem com que aquilo seja muito King, sabe? Quando você pega uma pessoa que gosta muito de ler King, ela começa a ler um livro, ela tá lendo na sua frente e você diz, ah, não, esse aqui é muito King. Por quê? Porque tem características que você descobre ali que fazem parte da escrita do King. E não é uma coisa explicável. Não tem como eu dizer pra você assim, ah, quando fala dessa maneira, ou assim, ou essa, é do King. É uma característica que você, como leitor, lê 1, 2, 3 livros do King, você vai criando essa percepção, ela é meio automática, sabe? Quando você conhece uma pessoa tão bem, que as expressões dela, maneira, trejeitos, você sabe que são característicos daquela pessoa. E quando você diz assim, ah, vou imitar o fulano, e você imita trejeitos daquela pessoa, porque na sua cabeça são coisas características que fazem aquela pessoa ser aquela pessoa, isso também a gente encontra na escrita, é uma assinatura do autor. A gente encontra isso na escrita de alguns autores, não são todos, porque nem todos os autores têm a capacidade de escrita tão exacerbada a ponto de ter sua própria marca, né? Então não são todos os autores. A maioria dos autores que a gente conhece por aí, eles são autores de workshop, né? Então eles aprendem a escrever como todo mundo e escrevem como todo mundo e muitas vezes não tem sua assinatura autoral ali no final das suas obras que faz com que aquilo seja dele. E o King tem isso tão forte na escrita dele que tem livros, por exemplo, que ele escreveu com o Peter Straub. Eu não sei falar o sobrenome do Peter. Mas, por exemplo, o Talismã e a Casa Negra, eu estou lendo o Talismã e eu consigo diferenciar exatamente aonde foi o King e aonde foi o Peter. Porque é extremamente característica a escrita do King. Falando de escrita e narrativa, o estilo da escrita com a narrativa, a gente cria o quê? Um roteiro. E esse roteiro, ele precisa ter uma execução ao longo do livro. O roteiro desse livro, ele é um roteiro linear, porém, ele tem pontos de alinhamento. O que eu quero dizer com isso? Pode parecer meio confuso, mas espera só. Você aí, talvez você já tenha editado um vídeo na sua vida, ou já viu alguém editando um vídeo na vida. Eu estou gravando esse vídeo agora e vou editá-lo. Há um tempo atrás, quando ia gravar um vídeo, para ter o alinhamento do áudio e do vídeo, né, do visual e do áudio, eu bati uma palma no começo do vídeo. Porque essa palma ali era um pico muito alto e eu sabia, pelo movimento da minha mão na câmera e o som do áudio, eu conseguia sincronizar. Porque às vezes a gente tem aparelhos, dispositivos que não sincronizam o vídeo e o áudio, né? Às vezes na própria gravação, o próprio captor de vídeo, né, o celular, a câmera que está gravando aquilo, ela não encaixa direito. O áudio fica com um pequeno delay e aí você tá lá, quando você faz assim, dali a 2 segundos aparece o barulho da palma. Então, para você fazer a sincronia na hora da edição, você tem que ajustar. Então, é o ponto de sincronia para a edição de um vídeo. Eu estou usando esse exemplo por quê? Porque imagina você que tem vídeo, né, visual e áudio auditivo para sincronizar. Se torna uma coisa relativamente complicada, mas você tem 2 pontos visuais, né? Você está vendo as 2 coisas na sua frente. Isso é muito mais fácil de fazer do que você sincronizar 2 pontos do mesmo livro, 2 cenas que são sincronizadas. Você precisa dessa palma para você sincronizar essas 2 cenas. Essas 2 cenas acontecem juntas, né? Elas são paralelas uma à outra e elas acontecem exatamente na mesma linha de tempo, na mesma cronologia, no mesmo instante, no mesmo minuto, e elas precisam de sincronia. Só que você vai apresentar uma inteira primeiro e depois você vai apresentar a outra.
e encaixar isso para que o leitor diga, putz, foi exatamente nesse momento que aconteceu isso, foi exatamente naquele momento que estava falando lá que aconteceu isso aqui. Para você ter essa sincronia, cara, isso é muito difícil de fazer, de verdade. Eu sou escritora e olha, isso é muito difícil de fazer, requer aí uma capacidade muito grande, requer que você releia partes do seu livro para fazer o encaixe perfeito. Isso daqui é um grau de dificuldade assim que eu acho muito complicado, tá? E o King, nesse livro, em diversos momentos, ele apresenta essa sincronia. Então, sei lá, tem, por exemplo, uma ligação entre o George Stark e o Thaddeus. Então, o Thaddeus atende o telefone, só que 2 minutos antes dele atender o telefone, ele sente uma forte pontada na cabeça, uma sensação de desconforto, e aí o telefone toca. Essa sensação de desconforto que ele sente quando ele fala com o Stark, ela geralmente é comum. Então ele sabe que vai ter uma ligação do Stark, ele sabe que vai falar com o pseudônimo dele, porque ele sente um desconforto. Existe uma ligação meio que física entre os dois. Então quando ele atende o telefone e começa a falar com o Stark, você vê toda a conversa, né? Você vê o que ele fala, o que o Stark fala, aí acontecem mais algumas situações ali e você sabe, a cena tá acontecendo. Só que para você dar cronologia perfeita para aquilo ali, na hora que você apresenta a cena do ponto de vista do Stark, você precisa ter um ponto focal. Então, o ponto focal é que o Stark faz um esforço ali para tentar acessar o Thaddeus, sabe, de alguma forma, meio que telepaticamente. E nesse momento que ele faz esse esforço e pega o telefone para fazer a ligação, você sabe que foi o momento que ele sentiu pontada na cabeça. Então o cara tava forçando a entrada e o telefone tocou. Então você tem ali a palma. Essa é a palma, sabe? Assim como também tem situações, né? Tem um assassinato que o Stark comete, em que ele faz, né? Você vê do ponto de vista da vítima, e depois existe um ponto em que o Stark fala, comenta frases, coisas, e meio que apresenta um pouco daquela cena do ponto de vista dele. E a sincronia também é perfeita. Por quê? Porque até as questões que ele apresenta ali são iguais, são muito iguais. É muito perfeito de ver, é muito gostoso de ler uma coisa que foi tão bem estruturada assim. O roteiro, eles têm a sua lógica, né? Então ele começa com o prequel, né? Que é esse negócio do problema de saúde que o Thaddeus tem na infância. Ele sincroniza, né? Ele meio que mapeia ali um ponto focal, que é um momento em que o nosso amigo ele começa a gostar de escrita, e logo em seguida ele começa a ter esses episódios de dor de cabeça, ele começa a se sentir mal e tal, que ele vai ao médico. E depois, lá no final, lá no desfecho do livro, você encontra a sincronia que junta uma coisa com a outra, porque é tudo alinhavado. Eu gosto do King porque ele gosta de alinhavar as coisas muito bem. É difícil você encontrar pontas muito soltas nos livros do King. E o roteiro, ele segue, ele tem uma lógica, ele tem um sentido. Todos os elementos que você vai tendo ali, vão sendo apresentados para você, tem uma lógica. Às vezes você não entende no começo, só que chega um momento em que aquilo é explicado e aquilo faz total sentido com tudo que foi apresentado até ali. Essa capacidade do King de mostrar uma lógica para as coisas e respeitar a própria lógica, isso para mim é assim, é uma das coisas que eu mais admiro em um autor, porque eu já li muitos livros, né? Livro, por exemplo, de ficção científica, livro de zumbi, uma vez, que eles apresentam várias regras dos zumbis, o que eles podem ou não fazer, e no próprio livro, mais adiante, eles quebram as próprias regras. Então, assim, se um autor não consegue criar regras e cumprir as próprias regras, aí fica difícil, né, gente? Você criou um mundo, criou uma lógica para aquele mundo e não segue a própria lógica, tá aí. Não tem como você ter o meu respeito como leitora, me desculpa. Vou falar de uma coisa que não é muito comum na minha avaliação, mas eu quero ressaltar aqui que é uma coisa do King, não é nem desse livro, não é nem da Vontade Sombria, esse é apenas mais um livro do King que tem essa característica, que eu acho que é primordial para uma boa experiência de leitura, e isso é pensado pelo autor, né, ou pela equipe, né, que faz ali a construção do livro, seja redação, edição, enfim, toda a assessoria ali em volta. Mas geralmente quando o autor ele é muito acostumado a escrever, ele já pensa nesses detalhes na hora da escrita, e o King é um deles, que é a quebra de capítulos. Você pode nunca ter percebido, mas a quebra de capítulos de um livro foi feita, programada, projetada
para te fazer ter uma boa experiência de leitura. Os capítulos do King, eles têm uma característica que eu gosto muito. Eu vou pegar o livro aqui para poder falar mais corretamente aqui para vocês. Ó, por exemplo, cada capítulo dele tem um nome. Esse da Metade Sombria, não são todos os livros do King que são assim, mas geralmente os capítulos têm nome, né? Ele tem uma frase que nomeia o capítulo. Então, temos aqui, por exemplo, Casa em Ruínas, Morte em uma Cidade Pequena, sabe? Tem, ó, Assunto de Polícia. Então, ele tem nomes que, num primeiro momento, às vezes, quando você tá lendo o livro, não faz tanto sentido. Talvez lá pro final, quando você já tem muita informação ali, o nome do capítulo vai dizer assim pra você alguma coisa muito uou, sabe? Pesquei. Mas no começo, eles parecem muito aleatórios. Só que eles têm total sentido para o que acontece dentro daquele capítulo. É como o nome de um livro, né? Um livro chama A Metade Sombria. Em algum momento do livro, você vai ser apresentado a situação, a questão que deu nome ao livro. Porque tem que ter uma lógica, né? Quantas vezes você já lê um livro que tem um nome que você acha que não faz muito sentido, aí você começa a ler o livro e diz, tá, é por isso que esse livro se chama assim, é por isso que o nome desse livro é esse. Essa questão dos capítulos. O King tem capítulos longos, tá? Se você já leu livros do King, você sabe que os capítulos do King são longos. E agora, talvez você esteja me assistindo, esteja pensando assim, cara, mas eu não acho os capítulos do King longos. Eu peguei aqui o capítulo 13 da Metade Sombria, tem 25 páginas. Aí você vai dizer, mas 25 páginas, sabe? Vamos dizer que a sua meta de leitura seja 30 páginas por dia. Pô, mas 25 páginas é quase a minha meta do dia. Falta tipo 5 páginas para eu completar a meta. Como assim? Eu nunca percebi que os capítulos do King são tão longos. A questão é que o King, ele cria capítulos dentro dos capítulos. O que acontece? Quando o King cria um capítulo, esse capítulo ele tem uma gama de coisas que vão acontecer. Então essas coisas vão compor o nome do capítulo. Dentro desse capítulo, ele precisa que você não fique cansado. Por quê? Porque esse capítulo tem 25 páginas. Você não vai ficar 25 páginas sentado lendo um livro. Claro, você às vezes é um leitor que lê rápido e tal, você às vezes consegue ler 25 páginas. Só que o autor, o bom autor, ele sabe que 25 páginas é um número grande para um capítulo. Então ele precisa te dar o que a gente chama de respiro. O respiro é uma pausa entre um capítulo e outro para que você possa sair, tomar uma água, ir ao banheiro, para que você possa parar e digerir alguma cena que aconteceu. Então você precisa de respiros no meio do seu capítulo. Então o King criou capítulos. Esse capítulo de 25 páginas tem 6 capítulos dentro dele. São 6 partes que você encontra dentro desse livro. Então, quando você leu esse capítulo 13 da Metade Sombria, você leu o capítulo 1, aí você parou, porque tem lá numeradinho, sabe? Capítulo 2, aí você foi lá, parou, capítulo 3, e na sua cabeça, você leu 6 capítulos. Mas, na verdade, você leu só um. Você entendeu? Isso faz com que a sua experiência de leitura seja muito mais evoluída. Porque você lê pequenos capítulos dentro daquele e você tem a sensação de que você está avançando muito na história. Porque, meu Deus, eu li 6 capítulos seguidos. Caramba, eu tô avançando demais. Isso te dá o quê? O seu cérebro diz, frenesi, dá pra ler mais, dá pra ler mais, dá pra ler mais. E é por isso que você senta pra ler um livro do King e você lê 1 capítulo, 2 capítulos, 3, 4, 10, 15... E você não percebe, porque você tem aquela sensação de que aquilo flui muito rápido. Porque as quebras são milimetricamente pensadas para que você tenha essa experiência. E como o capítulo é nomeado, enquanto você não finaliza o nome daquele capítulo, encontra outro nome para você entrar em frenesi de novo, você vai ler o capítulo inteiro. Isso é padrão. Só que pra você, às vezes, não tem tempo, sei lá, tô no ponto de ônibus, tô na correria, tenho, assim, 20 minutos pra ler, então vou ler um mini capítulo que tem dentro daquele capítulo e eu vou ter uma pausa, porque geralmente o leitor gosta de ler por capítulo, né? Ele lê um capítulo inteiro e acaba. Eu acho isso fantástico. E a gente não percebe isso, tem muitos livros. Se vocês quiserem, eu trago outros livros que têm quebras de capítulos totalmente diferentes e que fazem
chamação, assim, faz o chamariz ali de forma que faz você querer muito ler. E também tem autores que fazem capítulos que são extremamente cansativos e você tem essa sensação de cansaço mesmo, porque a escolha da quebra foi um pouco mal, não é mal organizada, mas às vezes não foi a mais otimizada possível, digamos assim. Bom, para finalizar, eu vou dizer para vocês como é que foi minha experiência com esse livro. Eu achei ele fantástico, ele tem passagens maravilhosas. Inclusive era para eu ter marcado com post-it todas elas, eu não marquei, né? Comi bola. E depois eu fui tentar achar e foi difícil. Eu tenho que reler esse livro um dia. Eu gostei demais. Minha experiência foi fantástica, como muitas experiências com King. Eu não sou o tipo de fangirl ali do King. Eu sou realista. Escreveu bem, escreveu maravilhosamente bem. Escreveu mal, escreveu maravilhosamente mal. Eu não tenho problema nenhum de dizer pra vocês que já li Kings de 2 estrelas. Não tenho problema nenhum em dizer isso, gente. Eu já li Kings que não gostei, que achei assim, poxa, que saco, sabe? Eu gosto do King por causa dessas características, principalmente essas características que eu falei que são gerais do King, né? A escrita autoral, a quebra de capítulos, a maneira como ele leva uma narrativa, né? Essa parte da sincronia, né? A gente encontra nesse livro a sincronia. Existem livros do King que a gente encontra as narrativas, né, o roteiro, né, a apresentação de tempo, a linha de tempo convergente, ou seja, você tem um passado, você tem um presente, eles convergem no meio, que é, por exemplo, a história de It, que não é no meio do livro, é no final, né, tipo, ele vai apresentando 2 linhas de tempo intercalando, e você chega num ponto em que encontra essas 2 coisas e elas meio que são repetidas, sabe, como uma sincronia cósmica, enfim, tem muitas características do King que eu adoro, e esse livro trouxe muitas das características do King que eu adoro, inclusive muito da minha percepção do King, porque tudo está levemente interligado ali. Eu tenho uma experiência com a Torre Negra, com o King verso, né, e acaba que hoje em dia eu consigo ver as nuances do King muito facilmente. Então eu consigo pegar ali, por exemplo, em A Metade Sombria, talvez um pouco sobre a iluminação que a gente encontra em O Iluminado ou em Doutor Sono, que a gente encontra também no A Espera de um Milagre, porque A Espera de um Milagre nada mais é do que um dom de iluminação, que a gente encontra na Metade Sombria, que a gente encontra em tantos outros livros, né, que tem a ver aí com a Torre Negra de alguma forma, tem todo um universo ali meio que interligado. A escrita do King, ela é interligada, por quê? Porque ele tem conceitos básicos dele que ele representa várias vezes em vários livros diferentes e que a gente consegue perceber quando a gente tem muito contato, a gente consegue perceber, sabe? Como familiarizar-se com uma pessoa. Foi como eu falei, quando a gente se familiariza com alguém, a gente nota trejeitos, a gente sabe quando você tem aquela sua melhor amiga, que só a maneira como ela mexe a cabeça, você já sabe se ela tá feliz ou triste, desconfortável ou brava. É isso. A gente começa a ter essa percepção, essa familiarização com a escrita do King, porque ela é muito autoral. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha, ela deve ter ficado um pouquinho grande, porque resenhas técnicas, né, gente? A gente tá falando de detalhes muito específicos de uma obra e por isso são resenhas um pouco mais longas. Espero que vocês gostem, se vocês curtirem esse formato, eu trago mais resenhas assim pra vocês. É isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!